Com o cientista político Márcio Coimbra. Márcio, obrigado pelo tempo e a disponibilidade para conversar conosco. É um prazer tê-lo aqui mais uma vez na nossa programação para fazer essa leitura dos últimos acontecimentos. Eu quero começar sobre um cordão que nós estamos vendo ali, se entrelaçado na mídia russa. Nós acompanhávamos no início da semana as imagens dos protestos dentro ali de São Petersburgo. Isso começou a diminuir. Logo no meio da semana, as informações sobre a BBC, é um caso clássico que deixa ali de atuar nesse país, depois que a lei começa a sofrer alguma alteração. E esse movimento está se repetindo ao longo do tempo. É realmente uma forma para que Vladimir Putin não precise abrir a porta para que esses meios de comunicação deixem o país, mas ele vai deixando ela aberta para quem quiser sair, que tome aí o seu caminho e que as imagens, pelo menos aquelas que ele não gosta, não sejam espalhadas pelo mundo. Boa tarde, uma enorme satisfação estar falando aqui com todos os telespectadores da Record News. Bom, na verdade, o Vladimir Putin ele segue o mesmo caminho que ele segue sempre. E o caminho do Vladimir Putin está em calar a imprensa. Isso já acontece há bastante tempo, né? Desde quando ele chegou ao poder e ele começou a fechar os primeiros canais de televisão. Então, isso ficou muito claro lá no passado. E, a partir daí, o Vladimir Putin começou a ter maior controle do país. Nunca houve um distensionamento do regime, mas na medida que nós vamos caminhando cada vez mais para as informações dessa guerra, nós vemos o Vladimir Putin, então, muito mais atento à imagem da Rússia no exterior. E essa imagem da Rússia no exterior, ela é afetada pelos canais estrangeiros que estão no país. Então, ao mesmo tempo que ele quer que esses canais saiam, ele facilita e ele também usa isso de moeda de troca, porque a mídia de propaganda russa, feita pela RT News e pela Sputnik News, vem sendo desmontada pelos países europeus. Então, é meio que ele dando o troco a uma retaliação que ele também vem recebendo. Então, ele vem, na realidade, recrudescendo o regime na medida que a guerra avança. Márcio, é importante a gente lembrar, porque nós estamos aqui num cenário que é muito diferente em relação à divulgação de informação, à pluralidade de ideias que acontece nesse momento. Você consegue acessar aquilo que você pretende olhar e aí você forma a sua opinião. Mas para quem está aqui entender que o que passa dentro da Rússia nesse momento é uma imagem muito diferente dessa que nós estamos compartilhando aqui ao longo dos dias. Então, há uma dificuldade realmente para que as pessoas entendam a realidade, o que está acontecendo nesse instante. Não é tão fácil como para nós aqui que temos essa possibilidade. Exatamente. Uma das métodos russos, que vem desde a época da União Soviética, é controlar a informação. Então, isso já vinha acontecendo nos antigos regimes soviéticos. Sempre a informação, ela foi muito controlada no regime, sempre foi muito controlada pelo Partido Comunista. E hoje, de alguma forma, a gente vê a população russa, na verdade, vivendo uma mesma realidade que a população soviética já sofreu, ou seja, de controle de mídia. Então, para um povo que viveu com liberdade durante praticamente 10 anos e vem com a liberdade recrudescendo nos últimos 20 e antes disso viveu um regime muito fechado, na verdade, isso não tem tanto impacto quanto um país que tradicionalmente trabalha com liberdade de imprensa, como, por exemplo, o Brasil. Então, a população russa entende como normal este caminho que o Vladimir Putin está começando a trilhar novamente, dessa vez de forma mais dura. Márcio, tem um ponto que, quando a gente começa a falar dessa construção da realidade, o Ministério da Educação, acredito que você tenha visto isso, criou um vídeo justamente para ser aplicado dentro dos colégios, onde mostra
essa versão russa do que está acontecendo na Ucrânia. Então, quando a gente vê Volodymyr Zelensky dizendo ali também nos seus discursos que a nova geração precisa mostrar para a antiga que já foi ali, digamos, sendo construída nesse movimento, que há outra possibilidade, há uma outra janela onde você pode olhar esse cenário e também gerar a sua interpretação, mas essa luta do governo, esse movimento é muito forte. Esse é um caso clássico do Ministério da Educação construindo um vídeo onde precisa ser aplicado para essas crianças ali na idade escolar exatamente de como a história deve ser contada. Ou seja, é uma redoma que é construída. Exatamente, essa história de redoma, ela vem de muito tempo. E a gente vê também em outros países de regimes comunistas. A gente vê na Coreia do Norte isso acontecendo, nós vemos também isso em Cuba, né? Recentemente eu estive em Cuba, recentemente eu estive na Rússia nos últimos 2, 3 anos e realmente a gente sente uma diferença quando a gente olha para a televisão, quando a gente olha para a liberdade, especialmente em Cuba. Então, a gente entende que nos anos anteriores, a União Soviética já trouxe isso para a vida das pessoas. E, inclusive, as definições de democracia, as definições de liberdade, elas foram reescritas ainda no regime soviético. E os países se acostumaram com outras definições ao longo do tempo e que foram desconstruídas nos últimos 20, 30 anos, desde a queda do comunismo. Mas o que vem acontecendo é um retorno a esse modelo soviético de controle da informação, de controle da mídia, de controle da educação, enquanto outros países, como por exemplo a Ucrânia, vinham praticando um modelo educacional mais aberto, um modelo de mídia mais aberto. E foi essa abertura que levou ao longo do tempo, nos últimos anos, a Ucrânia a se aproximar do Ocidente, a se aproximar da União Europeia, porque as pessoas passaram a conhecer como é a realidade dos seus vizinhos. Antigamente, as pessoas ficavam presas naquele pequeno mundo comunista e não sabiam o que acontecia fora daquela bolha. O que a gente está vendo agora é que essa ocidentalização de muitos países que estiveram na cortina de ferro, como, por exemplo, os países do Báltico, Letônia, Estônia, Lituânia, também Romênia, Bulgária, Polônia, República Tcheca, Eslováquia, Eslovênia. Ou seja, esse cordão da cortina de ferro, ele se ocidentalizou porque ele também abriu, né? Ele saiu daquela redoma do controle da informação. E a Ucrânia também estava passando pelo mesmo processo. Então, agora, o que a Rússia faz? Ela tenta reequilibrar isso, tomando controle dos meios de comunicação, controle das narrativas, controle da educação, para ter controle sobre a vida e o pensamento do cidadão. Professor, tem um ponto que é muito delicado que a gente vem trazendo aqui de ontem para hoje, novas sanções, elas foram ali colocadas na mesa, Antony Blinken continua viajando e traz encontro com o G7, nós vimos também uma reunião com a União Europeia e também com seus ministros, e falando nessas sanções, nós temos justamente essa possibilidade já apontada, discutir isso aqui já com o senhor, desse estrangulamento. Só que a gente também lembra, temos na história países que vivem com essas sanções há muito tempo. Sobre isso e também essas possibilidades, eu vou retomar nossa conversa logo depois do intervalo. Eu tenho que fazer um break rápido e daqui a pouco eu estou de volta. Não sai daí.